Bom, boa noite a todos. Muito alto, hein? Tá, alto. Que a paz seja nessa casa. Que assim seja. Tudo bem? Todos confortáveis? Eu estou um pouco desconfortável, que é a primeira vez que eu uso esse microfone, então vocês não estranhem, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Bonfim e hoje nós vamos falar aqui o tema Teu Recanto, Lar, Fonte de Luz. Esse tema está no livro Encontro Marcado, de Chico Xavier e Emmanuel. Teu recanto, lar, fonte de luz. Espera-se que o lar seja um canto sagrado, um lugar de reflexão, um lugar de repouso, um porto seguro, né? O nosso canto de refazimento de energias, de recarregar as forças, de poder descansar, meditar, sentir que ali nós temos o aconchego do lar, não é? É sempre assim? Como assim, Paulo? Meu lar, eu adoro a minha casa, mas percebe que dá-se a impressão que muitas vezes, para muitas pessoas, o lar é um palco de batalhas imensas, de discussões infindáveis, de conflitos seguidos de conflitos, de desespero, um lugar que faz a gente sofrer quando pensa que tem que voltar, um lugar que faz a gente sofrer quando a gente está lá dentro e a gente quer mais é fugir. Por quê? Porque não aguento, eu chego em casa cansado, tenho meus filhos, não aguento, eles querem minha atenção, querem minha energia, eu não tenho mais, eu estou ali desgastado. Porque a minha esposa, ela briga, ela isso, ela aquilo. Porque tem minha irmã com quem que eu não me dou bem. E a gente sempre tem essa discussão. Tem meu pai, tem o cachorro, tem o vizinho. E aí a gente cria em torno do lar uma aura negativa. Mesmo que a gente acredite muitas vezes que está criando coisa positiva, a gente está tratando de uma forma negativa, sabe? Quando você pergunta para a pessoa assim, como você está? Estou bem, estou ótimo. Vou até dar um exemplo. Certa vez eu trabalhei com uma moça, né? E ela era nova, tinha um filho bem pequeno e era casada há pouco tempo. E ela estava sempre falando do marido. Que coisa, né? Estava sempre falando do marido. Aquele lá, ontem, cheguei em casa, quebramos o pau. Deixou um negócio fora da casa. Blá, blá. Aí outra hora, ele briguei com ele por causa de não sei o quê. Briguei por causa disso, briguei por causa daquilo, discutimos por causa daquilo. E passava assim, semanas. Todo dia tinha umas 3 histórias de briga. Um dia eu perguntei para ela, vocês estão em crise? Ela parou, olhou meio chocada para mim assim. Não. Por que você está perguntando isso? Por nada, porque não está mais aqui quem perguntou. Passaram alguns meses, eu soube que eles se separaram. Para ela deve ter sido um choque. Para mim, do jeito que estava indo, não podia ser diferente. Se a gente vai sempre para um campo de batalha quando está em casa, se a gente transforma ali o campo de batalha, o lar, fica difícil a gente querer ficar lá. Fica insuportável a relação que a gente tem com as pessoas lá. Aliás, o campo de batalha só existe porque 2 pessoas se propuseram a batalhar ali. Podia ser um solo sagrado, podia ser uma igreja, a própria casa, podia ser um templo, podia ser um centro espírita, podia ser um farol. Depende do quê? Depende de como nós agimos ali dentro, depende da expectativa que temos com relação àquela casa, com aquelas pessoas com quem nós convivemos, com quem nós temos que conviver, melhor ainda, com quem nós escolhemos conviver. Marido é escolha, esposa
é escolha. Filho é escolha. Mãe, pai, escolha. Vizinhos, escolha. Quem colocou uma arma na nossa cabeça e mandou a gente ficar ali? Quem nos obrigou a ficar ali? Ah, Paulo, mas eu não tenho outra opção. Tem, pode ir. Já ouviram aquela frase? Os incomodados que se mudem. Muda. Ah, mas eu não tenho para onde ir, então ou eu vou para a rua, e tem gente que vai para a rua, não tem? Quando a gente passa, olha, não tem gente que está morando na rua? Está desabrigado? Aqui perto mesmo, tem um monte de gente que optou. Foi mais fácil aceitar morar na rua, sob os diversos riscos que a pessoa corre, os diversos problemas que a pessoa se sujeita, as situações que ela está, do que se resolver com a pessoa que está no próprio lar, com a própria família. Parece um absurdo, não aparece? Não parece isso um absurdo? Puxa vida, mas tem gente que prefere sair, largar tudo, ficar lá do que resolver em casa. Esse caso parece extremo, a pessoa está lá morando na rua, criança, adulto. Mas tem gente que foge e não é uma situação tão extrema. Tem gente que foge para o vício, começa a beber, começa a fumar, começa a parar mais no bar, começa a sair com as amigas, arruma um caso extraconjugal, arruma um vício, arruma uma doença. Meu pai faleceu há 6 anos. Ele me escreveu eu recebi uma psicografia dele, e ele escreveu um negócio. Eu fico pensando muito naquilo que ele escreveu. Ele escreveu para mim assim: nós escolhemos em vida as doenças que teremos. Eu fico pensando, o que estamos escolhendo? O que eu estou escolhendo quando eu acordo de manhã, quando eu vou falar com a minha esposa, quando eu vou falar com a minha filha, quando eu pego o telefone para ligar para minha mãe, quando eu vou falar com o meu chefe? O que eu estou escolhendo? O que eu estou escolhendo em transformar a minha vida? Quando eu venho para o semeador dar uma palestra, quando eu vou dar uma aula, o que eu estou escolhendo? A gente já pensou nisso? O que a gente está querendo da vida? O que a gente está querendo do nosso lar? O que a gente quer transformar lá? O lar, um recanto, uma fonte de luz, ou uma cama de tatame, como diria o Gilberto Gil? Um lugar para se debater, um lugar para lutar? Ah, Paulo, bem que eu gostaria de resolver essas coisas. Bem que eu gostaria, mas na minha vida não é fácil. Por quê? Porque tem lá o outro, e eu faço as coisas para melhorar a vida. Eu venho para o centro, eu ouço palestra, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou um bom amigo, mas o outro não é. O outro é um problema do tipo que nós chamamos insolúvel. Nós não podemos resolver o outro, nós não podemos mudar o outro, nós não podemos resolver a vida do outro, mas nós podemos mudar o jeito com que nós lidamos com as outras pessoas, o jeito com que aceitamos as outras pessoas. Nós podemos mudar o nosso ódio, o nosso rancor, a nossa mágoa em perdão, em amor. É dentro de cada um de nós que ocorre a mudança, é no interior da nossa vida, no interior da nossa alma, nosso espírito almejando isso, nos trouxe aqui ao centro para procurar ajuda, para procurar assistência, um atendimento fraterno, para procurar um tratamento de passe que nos desse equilíbrio.
E nós que viemos sentar aqui nessas cadeiras e assistir essa palestra não é para o outro, não é para o pai, para o filho, para o marido, para a esposa, não é, é para cada um de nós que está sentado aqui hoje, é para cada um que procurou essa casa. Nós queremos a melhora e nós podemos alcançá-la, nós podemos realizá-la. Como? Eu até acredito que eu posso, mas como eu faço isso? Como eu transformo tantos anos de problema em uma virada de solução? Como eu transformo tantos anos de rancor e de mágoa em uma virada de amor, de perdão, de pedir perdão? Nós temos que seguir os caminhos do Evangelho, os caminhos do Cristo, as suas palavras. Se nós crermos que o amor é mais valioso do que qualquer outra coisa, que o amor pode mudar o mundo, e nós começarmos a colocar esse amor na nossa vida, através do que? Começa-se com a nossa vontade, começa com o nosso pensamento. O universo foi criado a partir da vontade de Deus. Deus quis que o universo existisse. Na Bíblia, na Gênesis, a metáfora, a imagem de Deus criando o universo é o verbo acontecendo. E o verbo é o que? Ação. Houve a vontade, então houve ação. Que faça-se a luz. Que faça-se a luz dentro de nossas almas. Que faça-se a luz dentro de nossos corações. Que possamos mentalizar a vida que queremos, mentalizar o relacionamento que queremos com as pessoas, trazer isso para a nossa cabeça cada vez mais, aceitar que eventualmente uma derrota, um deslize não vai nos mudar completamente o rumo. Nós vamos levantar, bater a poeira e continuar o caminho que temos traçado, porque é fácil desistir. Ah, Paulo, fiz o que você falou, estou pensando, eu quero amar, quero perdoar. Cheguei lá e falei boa noite, e já me soltaram boa noite por quê? Está querendo encrenca? Não sei o que. Aí já virou uma tremenda de uma briga, e a gente não se entendeu, então eu desisto. Paulo, eu não consigo nem falar, não consigo nem olhar na cara da pessoa. Como é que eu vou chegar lá e dar um abraço, dar um beijo e falar eu te amo? Não preciso fazer isso agora. Consegue pelo menos não pensar mal? Consegue pelo menos não desejar mal? Parar de falar mal da pessoa, de reclamar? De ficar trazendo em volta de si esse pensamento ruim, essa sensação ruim? Quando sentir isso, olhar para isso como se fosse uma carta que entregassem para a gente. Ó, tá aqui, ó, sua carta avisando que você tem que xingar essa pessoa. Olhar para isso e falar assim: olha, eu não quero abrir essa carta hoje, eu não quero tratar desse assunto hoje, eu não quero falar com isso hoje. E à medida em que for sentindo mais confortável, for emanando pensamentos de perdão e de pedido de perdão. Como assim, Paulo? Mas eu sou ofendido. Mas em algum momento a gente teve uma participação nisso. Em algum momento, talvez sem a gente saber, a gente também feriu o outro. E se não feriu a mesma pessoa que nos feriu, será que a gente nunca feriu ninguém? Será que a gente nunca magoou ninguém? Será que a gente nunca fez nada de mal para ninguém? Que a gente precise pedir perdão? Ah, a pessoa não merece ser perdoada, mas eu mereço o perdão. Eu mereço o perdão. O perdão é para mim,
É para eu me livrar do peso da mágoa, para eu me livrar do peso do rancor. Para eu começar a construir uma coisa nova, eu tenho que deixar as coisas velhas para trás, as coisas que não servem, as coisas que só prejudicam, que só atrapalham. A frase do meu pai de novo: nós escolhemos as doenças que nós temos. Nós escolhemos os sentimentos que carregamos, nós carregamos e transformamos em matéria pensamento. Percebe que nós transformamos pensamento em matéria? Nós concretizamos pensamentos. Todas as coisas que nós estamos vendo aqui, um dia foram só um pensamento na cabeça de alguém. Mas a vontade, o esforço, a fé, o trabalho, fez com que cada uma dessas coisas pudesse existir. O vidro, a cadeira, a roupa que a gente está vestindo, o sapato que a gente está usando. E assim são as demais coisas que tem na nossa vida. Pensamento. Tem uma historinha indígena que é muito bonita. Diz que um velho xamã estava conversando com os índios e ele disse: dentro de mim existem 2 cachorros, um bom e um mau, e eles brigam o tempo todo. Um dos índios pergunta: mas xamã, qual dos 2 ganha? E ele respondeu: ganha aquele que eu alimento mais. Que sentimentos estamos alimentando? Que pensamentos, que ideias, que comportamento estamos repetindo, que estão muitas vezes nos afastando desse recanto. Nós somos corresponsáveis por tornar a nossa vida e a vida daqueles que amamos e que nos cercam melhores. Nós somos corresponsáveis. Temos que fazer a nossa parte. A nossa parte está sendo feita. Não tem nada da minha parte para ser censurado, não tem nada da minha parte que eu não tenha feito e tentado para que as coisas fiquem melhor. Se a resposta for sim, talvez seja hora de repensar algumas outras coisas. Se a resposta for não, então vamos pôr em prática. Traz o Evangelho para o lar, faz o Evangelho no lar, 1 vez por semana, 2, 3, faz sozinho se ninguém quiser te acompanhar, se avalia, se critica, se observa, presta atenção em si, em como está agindo para com os outros, e aí a gente vai tirando o peso da culpa, tirando o peso da mágoa, tirando o peso do desconforto, vai olhando o outro como uma pessoa, como nós somos, falhas, simples, que temos muito que aprender ainda, que já demos muita mancada, que ainda vamos dar muita mancada, que temos muito para pedir perdão e temos muito para perdoar. A outra pessoa é igualzinha a nós. Então que possamos olhar com mais amor para nós mesmos, para a nossa história, para a nossa condição, e aí vai ficar cada vez mais fácil enxergar no outro aquilo que nós somos também. O nosso lar, o nosso recanto, tem que ser um lugar prazeroso, que possamos fazer dele um lugar prazeroso. Enfeita com uma coisa diferente, que seja essa coisa uma flor, uma planta, um livro novo, uma atitude nova, um hábito novo que se crie, um hábito velho que se abandone. Para de fumar dentro de casa, para de beber, para de assistir certos tipos de programa, para de causar certos tipos de problema. Traz para si um estudo, traz para si o Evangelho, aprende sobre o caminho que é o Cristo e se esforça para caminhar nele. Esse é o desafio de cada um de nós. Esse é o exercício de cada um de nós
para tornar a nossa vida melhor. Que possa o recanto de cada um que está aqui hoje ser um pouco mais iluminado essa noite. Que nós possamos, ao caminhar para casa hoje, imaginar não aquela casinha daquele jeitinho, mas imaginar a luz que tem lá, a quantidade de espíritos que estão se esforçando para proteger aquele lugar e mantê-lo um lugar melhor, e nos dando força, apoio e incentivo para sermos nós também luz naquele canto. Que possamos levar essa luz nos olhos, no coração e nos lábios e no pensamento para nossa casa, tá ok? Essa era a mensagem de hoje. Vocês vão começar o tratamento agora. Se alguém quiser depois, eu tenho uma página no Facebook, chama Paulo Bonfim Palestras. Eu publico essas palestras que eu faço, vocês podem assistir lá, tá ok? Fiquem com Deus, um excelente tratamento e nos falamos. Obrigado.